profecia em que Deus está dizendo que o quadro vai virar. É uma profecia em que Deus está dizendo, do jeito que está não vai mais. E a palavra do Senhor diz, o fogo não pode arder um dia no altar. O fogo tem que arder continuamente. Precisa haver uma compreensão do que a palavra do Senhor diz acerca disso. A gente sabe que Jeremias foi levantado por Deus em um tempo difícil. Sabe também da resistência que o profeta teve quando Deus assim o chamou. Mas o Senhor disse, eu vos escolhi desde o ventre da tua mãe. Jeremias, tua mãe nem sabia se você era homem ou mulher. Eu já sabia quem você era. Eu já tinha te escolhido desde este dia. Quando você ainda era informe, talvez quando você ainda estava naquele saquinho gestacional, eu já havia traçado uma rota, um plano para você. Eu tinha te designado para uma missão. E qual era a missão de Jeremias? Era pregar para um povo que estava vivendo em um tempo difícil. Ah, não tem como eu assemelhar, porque Jeremias estava sendo levantado por Deus para profetizar algumas coisas da parte de Deus, mas era num tempo difícil, era num tempo de apostasia espiritual. Ele não estava pregando para alguém que não conhecia Deus, ele estava pregando, ele estava anunciando algo para alguém que um dia já adorou o Deus de Israel, mas agora adorava Baal. Ele estava sendo levantado para profetizar para alguém que sabia o que era um culto para Deus, para alguém que sabia o que era oferecer sacrifício para Deus, mas agora estava com a sua fé morta, e ao invés de adorar ao único Deus de Israel, estavam dedicando as suas adorações e sacrifícios a ídolos. É difícil pregar pra gente assim. É difícil dar uma palavra profética pra gente assim, que está apostatada da fé. Porque a pessoa não crê mais em nada. A pessoa acha que Deus não é mais com ela. A pessoa acha que Deus abandonou ela. É por isso que em dado momento, irmão, o profeta vai se desiludir com o próprio chamado. É justamente por causa disso, por causa de tanto falar e ninguém o escuta. Mas há uma palavra de Deus na boca de Jeremias. Quando Jeremias começa a profetizar e a exercer o seu ministério, há um intuito, há um propósito. E o propósito é levar o povo ao arrependimento, é tirar o povo daquela situação de alguma maneira. E a gente vê nas profecias do profeta, conforme ele ia repetindo o que Deus havia lhe passando, o que Deus ia lhe falando, o desespero deste homem em colocar um freio no povo de Deus, que pecava sem pensar no dia de amanhã, que adorava os seus ídolos. Quando Jeremias se levantava para profetizar, o intuito dele era fazer como cativeiro, que Deus já havia falado que ia acontecer, fosse algo adiado, para que aquele tempo ruim não chegasse na vida do povo. O que Jeremias queria que o povo se arrependesse. Jeremias já sabia a sentença deles, mas Jeremias dizia, eu vou pregar, e o meu intuito é fazer esse povo se arrepender. Eu vou pregar enquanto tiver fôlego em mim, para que esse povo não experimente a ira de Deus. Quantas vezes Jeremias que desistiu do seu chamado, mas ele mesmo falou, quando eu pensava em desistir, uma chama queimava dentro de mim, e começava a me queimar. E a chama que estava quase se apagando começava a reacender dentro de mim. Porque quem tem chamado, quem é escolhido desde o ventre, quem tem um propósito na terra, uma palavra de Deus na boca, a vez ou outra vai ficar desiludido. Ele fica desiludido, mas não para. Ele fica desiludido, mas não fracassa. Ele fica desiludido, mas não recua, porque tem uma chama que arde. Jeremias olha e diz assim, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus olha para ele e diz, olha de novo, me diz agora o que vês. Senhor, agora eu olho para o outro lado, e eu vejo uma panela fervendo, virada para a banda do norte. Agora o Senhor vai começar a se revelar para ele e vai dizer, vês bem, a vara de amendoeira é a minha palavra que eu velo, dia e noite, para que ela se cumpra,
Jeremias. E agora a panela de água fervente segura, Jeremias. É a minha ira que vai descer sobre o povo. É a minha ira que vai cair sobre Jerusalém. É a minha ira que vai se acender contra eles. Mas olha, não se esqueça da vara de amendoeira. Por quê? Porque quando eu escolhi Israel, eu não escolhi eles para matar. Eu escolhi eles para pôr eles por cima e nunca por baixo. Eu escolhi eles para serem cabeça e não cauda. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Era como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, muita coisa vai acontecer, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Eu vou vir com a minha ira, vou destruir, vou machucar, mas fique tranquilo, na hora certa eu vou levantar a vara de amendoeira e eles não vão morrer. É meu povo, é meu escolhido, é minha amada. É o povo que eu separei nesta terra. Eu não sei se tem alguém entendendo o que Deus está dizendo. Se você não está entendendo, eu explico. O Senhor está dizendo: independente da situação que você esteja vivendo, a minha palavra está sendo velada para que na tua vida se cumpra tudo que um dia eu disse que eu ia fazer. Como eu disse, Jeremias começa a pregar desesperado, tentando trazer o povo ao arrependimento, a fim de que de alguma maneira a ira de Deus fosse evitada. Mas a palavra do Senhor diz que Jeremias falava, e o povo não. Eu disse: Senhor, o que é isso? É porque no tempo de misericórdia não adianta você pedir para Deus exercer juízo, porque se tiver no tempo de misericórdia, Deus não exerce juízo. Mas quando chega o tempo do juízo, também não adianta tu abrir a tua boca dizendo assim: Deus, tenha miséria. Você entende? Porque às vezes um bocado de vezes você ora para Deus e fala assim: Senhor, fulano tá errado, fulano tá assim, tá assado. Bota a mão, trata com ele, quebra o vaso, faz alguma coisa, transforma. E parece que Deus é apático com o pecado. Não é isso, meu filho. Tá no tempo da misericórdia. Tá no tempo da misericórdia. Quando você vê Deus, quando você vê Deus exercendo juízo, não diz assim: Deus é ruim, não. Para Deus exercer juízo na vida de alguém, é porque Ele já deu muita juízo. Você não pede misericórdia. No tempo do juízo tu aceita, desce com a cara no pó e diz: trata, Jesus, trata, Jesus. Então o tempo daquele povo era o tempo que Deus estava estabelecendo para exercer misericórdia. Nunca vire as costas para a misericórdia de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Nunca vire as costas para a misericórdia de Deus. Ora, o Pai só corrige aquele a quem? Quando você entender que quando Deus te corrige, Ele não faz isso porque Ele te odeia. Pelo contrário, Ele faz isso porque Ele te... Você entendeu tudo nessa vida. É bem verdade que às vezes a gente chega no culto e a gente quer ouvir uma palavra que pipoca, pastora. Mas vem Deus, arrebenta com a alma da gente. Fala, conserta nisso, vigia nisso, arruma isso. Fica com raivinha. Eu não, irmãos, eu explodo no glória. Oh, meu Deus do céu. É aí que eu glorifico do lugar. Fala em línguas. Você acha que eu fico triste quando Deus me corrige? Eu fico feliz. Eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que vela por mim de dia e de noite. Eu tenho um Pai que exerce sobre a minha vida misericórdia. Não vire as costas para a misericórdia de Deus. Depois de um tempo pregando para o povo se arrepender e nada, a profecia muda. Porque profeta de Deus não inventa. Profeta de Deus só precisa repetir com fidelidade aquilo que um dia o Deus já falou para ele.
os profetas é papo, não tem muito o que ficar inventando. E também o Senhor está falando com alguém aqui. Não fica tentando arrumar as palavras que eu coloco na tua boca, não. Do jeito que eu mandar tu falar, tu entrega. Porque às vezes não dá um negócio pra gente, a gente tenta arrumar pra ficar bonito. Do jeito que eu mandar você falar, você fala. Do jeito que eu mandar você entregar, você entrega. Ai, Senhor, mas fulano deixa fulano, que com fulano eu me entendo. Só seja fiel em reproduzir o que eu estou te mandando dizer. Agora, quem tiver com a Bíblia aberta aí, abra comigo Jeremias, capítulo 12. Quando Jeremias prega o arrependimento e vê que o povo não dá ouvidos, o Senhor está fazendo ele entender. É assim que eu me sinto. Que Jeremias não é apenas um profeta de ouvido, que ouve e reproduz. Ele é um profeta que experimenta o que realmente está acontecendo com a nação. É por isso que Deus manda ele, vez ou outra, comprar alguma coisa e quebrar, investir em alguma coisa e depois ver aquilo se desfazer. Era o Senhor dizendo: é o meu sentimento que eu tenho acerca de Israel. Uma nação que eu investi, uma nação que eu cuidei, fiz maná descer do céu, fui nuvem de dia, fui coluna de fogo de noite. Eu calcei no deserto 40 anos, a roupa não se desgastou, o sapato não encurtou. Foi uma nação que eu investi, mas na hora deles me derem retorno, eles viraram as costas para mim. Jeremias capítulo 12. Olha o que o profeta está dizendo. Ou melhor, o que o Senhor está dizendo na boca do profeta. Versículo 7. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. 12. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até o outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. E o 13 a gente encerra. Semearam trigo, cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Se na palavra de arrependimento Jeremias não teve crédito, quem dirá agora que a palavra é dura? Perseguido, caluniado, um profeta rejeitado. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e por amor de ti disserem contra vós todo mal. Quando te perseguirem por causa da verdade da palavra de Deus, descansa, Jeremias, tu está na direção. Quando caluniarem você por causa do peso da revelação, descansa. Se você tiver a aprovação do homem, mas não tiver a aprovação de Deus, tu não tem paz. E já teve vez de eu mudar a palavra para não desagradar o povo e ir para casa acabada, porque eu agradei o povo, mas não agradei a Deus. É uma mão que entra dentro de você e arranca a tua paz. Mas já teve vezes de eu ser fiel à obediência de Deus, como eu estou sendo aqui hoje. Pregar o que Deus manda e não o que a igreja quer. Sair da igreja com todo mundo de cara virada, mas regozijando na presença do Senhor. Eu não saí pesado, eu saí leve. E eu dizia: Senhor, está nas tuas mãos. Eu entreguei o que o Senhor mandou. Estou leve, estou flutuando, porque mais vale para mim obedecer a Deus do que aos homens. Jeremias já era rejeitado na palavra de arrependimento, agora na palavra de juízo que o Senhor está estabelecendo. Muito mais. Quando Jeremias começa a pregar o juízo de Deus, ele fala assim: vocês precisam se arrepender, porque vocês roubam o sábado que é do Senhor. Vocês não guardam mais o sábado. Vocês entram no templo, adoram no templo, mas deixa eu dizer, Deus não recebe mais o culto de vocês.
vocês agora vão provar do juízo de Deus, porque vocês se tornaram homens corruptos. A integridade de um servo de Deus vocês perderam. E o pior, o último, mas não menos pior, vocês se entregaram à idolatria. Não quiseram se arrepender. Então virá sobre vocês o ardor da ira do Senhor. Quando eu cheguei nessa parte, comecei a estudar, eu parei aqui e falei assim: Senhor, me explica esse negócio. Deus sabe de tudo, sim ou não? Deus já sabia que Jeremias ia pregar e o povo não ia ouvir. Então por que me parece, Senhor, eu conversando com Deus, então por que me parece que foi em vão? Por que me parece que foi em vão levantar um homem que pregasse o arrependimento e o povo não escutasse? Me parece em vão o Senhor levantar alguém para sofrer, para padecer pela tua palavra, sendo que o Senhor já sabia que o povo não ia se arrepender. Eu prestei atenção e o Espírito Santo falou comigo: só existe arrependimento sincero